Então a mulher me perguntou: por que vocês têm que estar em casa assim que o sol se põe? Fala, meus amores, como vocês estão? No vídeo de hoje teremos histórias assustadoras. Sem enrolação, vamos para a primeira história. Acho que a minha família está tentando me comer. Eu sempre fui gordinha desde que me lembro. Meu peso sempre me incomodou demais, mas ninguém mais parecia se importar. Robusta, não rechonchuda, minha mãe dizia. Acho que a primeira coisa realmente estranha que me marcou começou com o meu irmão mais velho, Cid. Ele é rato de academia, quase saltando para fora das roupas. No meio do meu primeiro ano do ensino médio, pedi para ele começar a me levar à academia com ele. Ser gordinho da turma, da aula de educação física, do grupo de amigos, estava me deixando deprimida. Eu estava farto disso. Tem certeza? Não é recomendado fazer exercícios enquanto você ainda está em fase de crescimento. Dizem que faz mal para as placas de crescimento. De qualquer forma, você não precisa disso. O que eu deveria ter dito? Ele é meu irmão mais velho. Mas depois pesquisei e é tudo mentira. Crença popular ou algo assim. 2 anos depois, gastei o salário do meu primeiro emprego em um conjunto de halteres que eu podia usar sozinho no porão. Eu era muito tímido para ir à academia, então passava 1 hora extra de manhã ou à noite fazendo repetições. Um dia, Cid entrou e passou alguns minutos corrigindo a minha postura. Foi legal aprender com meu irmão mais velho, que geralmente é muito velho e muito ocupado para passar tempo comigo. Bom, ele assentiu, observando a minha postura. Depois sorriu e piscou para mim antes de subir as escadas do porão. Mas quando eu olhei para ele, pouco antes de sair, ele estava me encarando por cima do ombro com um olhar. Foi uma mudança completa, como desaprovação ou preocupação. Não tenho certeza, mas me lembro da expressão dele e não era nada agradável. No dia seguinte, não encontrei meus halteres. Perguntei à minha mãe e se ela tinha guardado ou movido, mas ela disse que não. Perguntei ao Cid e ele também negou. Não preciso dos seus halteres, mano. São só para aquecimento. Essa foi a última vez que me exercitei. Só recentemente percebi algum comportamento preocupante dos meus pais. Nunca dei muita importância a isso. Eles também são muito sutis. Quando éramos mais novos e o Cid começou a malhar, ele exigia salada no jantar. Então minha mãe logo adicionou uma tigela modesta de verduras à mesa todas as noites. Sempre acontecia de, quando a tigela de salada chegava às minhas mãos, só ver restos de espinafre. Talvez um único tomate cereja se eu tivesse sorte. Minha mãe sempre sorria para mim e dizia: haveria mais na próxima vez. Nunca havia. Não me interpretem mal, eu detestava salada. Mas o meu irmão mais velho estava comendo, então eu não ia deixar de dar pelo menos uma mordiscada em 1 ou 2 folhas. Uma vez cheguei a pegar a tigela antes da hora para tentar me servir. Mas meu pai, com a maior naturalidade, tirou a comida das minhas mãos e deu uma risadinha, como se tivesse acabado de pegar uma criança que estava caindo. Calma aí, amigão, tem que deixar quem precisa comer primeiro. Olhei em volta e, para minha barriga saliente, mas parecia que eu era o único que precisava daquilo. Na faculdade, meu plano de saúde finalmente concordou em cobrir o custo exorbitante de uma receita de canetinha, que eu não vou falar o nome, né? Aquelas canetinhas de emagrecimento. Finalmente eu poderia perder o peso que me impedia de viver uma vida plena. Não estou comentando sobre obesidade. Se você está feliz do jeito que é, ótimo, mas eu não estava. E isso estava afetando meu psicológico. Peguei minha receita no mesmo dia. Tenho medo de agulhas, mas enfiei a ponta da caneta em mim sem hesitar. A vida estava começando a parecer boa. E então a minha mãe descobriu. Ela me fez sentar à mesa da cozinha e expressou suas
preocupações. Mas cada refutação que eu apresentava, cada falácia que eu apontava, era negada. Abre aspas. Não há nada de errado com você. Você é perfeita do jeito que é. Outra frase recorrente. Meu bem, você não precisaria usar drogas se realmente tentasse emagrecer. Outra frase. Estou com medo, não gosto de ver meu filho se picando com agulha. Podemos ajudar vocês como família. Você como família. Beleza. A conversa terminou em lágrimas, mas eu não cedi. Nos dias seguintes, mal conversamos. Ela nem sequer olhava para mim quando estávamos no mesmo cômodo. Então, um dia, ela me acordou com café da manhã na cama, agindo de forma doce e gentil, perguntando se eu queria sair para jantar mais tarde. Algumas horas depois, recebi uma ligação da minha seguradora. Meu pedido de indenização havia sido analisado e, após uma avaliação mais detalhada, eles infelizmente iriam interromper a cobertura da canetinha. Então, eu só tinha usado as aplicações por um mês. Logo depois que desliguei o telefone, a minha mãe bateu na porta e colocou a cabeça para dentro. Está tudo bem, querida? Ela acabou me levando para jantar naquela noite para me animar, no Golden Coral. Tentei me concentrar na comida, mas não consegui parar de observá-la enquanto ela não estava olhando. Será que eu estou ficando maluca até agora? Vou continuar. Na semana passada, alguém invadiu nossa casa. Estou em casa para o verão com toda a família. O Cid trabalha em casa e ainda não se mudou. Moramos em uma área agradável, um bairro muito bom. Não sei por que acordei, embora isso não fosse incomum devido às complicações para dormir causadas pelo meu peso. Quando me virei na cama, havia duas figuras vestidas de preto paradas na minha porta. Elas usavam balaclavas e se moviam rapidamente. Pensei que estivesse sonhando até sentir uma picada onde uma delas havia enfiado uma agulha no meu braço. Acordei ao som de uma voz abafada dizendo: peguei vocês. Minha mãe e meu pai disseram que tomaram seus comprimidos para dormir naquela noite e não ouviram nada. Cid estava fora de casa, dormindo na casa da namorada. Acordei com uma dor distante, como uma cãibra surgindo do meu pé, mas mal notei. Eu gritava, me debatia, tentava descobrir para onde as figuras macabras tinham ido. Talvez fosse um pesadelo, pensei. Até senti algo quente perto dos meus pés e olhar, tentando me lembrar se tinha colocado meias diferentes antes de ir para a cama. Uma delas era branca e a outra agora estava completamente encharcada de vermelho e sangue. A dor repentina me atingiu como uma bola de demolição. Minha meia estava rasgada na parte de cima. Então, eu conseguia ver a gosma sangrenta escorrendo por dentro. Meu último pensamento antes de desmaiar novamente foi: meus dedos, levaram meus dedos. A polícia disse que parecia um roubo. Levaram coisas de todos os cômodos. Da minha cama de hospital, perguntei por que me mutilaram daquele jeito. Então me responderam: você foi o único que acordou. Foi só uma questão de azar, garoto. Sinto muito, disse o detetive. Às vezes, esses infelizes gostam de levar um troféu consigo. Ele apertou a mão do meu pai e disse que faria tudo o que pudesse para encontrar a figura mascarada. As figuras mascaradas. Meu pai agradeceu e disse que o encontraria no bar mais tarde. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece, o que não deveria significar nada. Mas, sei lá, sinto que estou enlouquecendo. Recebi alta do hospital depois de um dia, com ordens estritas para permanecer na cama e descansar. Quando minha família me levou para casa, eles tinham preparado um grande banquete. Que bom que você está bem, disse minha mãe, servindo os pratos de todos. E agora que você foi para a faculdade, já estava na hora de compartilharmos uma refeição em família. Adoramos ter você para jantar. Enchemos nossos pratos e então mamãe trouxe o último prato. Almôndegas defumadas. Papai se derreteu ao contar como havia procurado os ingredientes para essa receita em todos os lugares e paga uma fortuna por eles.
O que é isso? Perguntei. Havia apenas 5 deles no pratinho e observei sua textura estranha. Papai fez uma pausa estranha antes de sorrir. Um tipo de ovelha. Não se encontra nada parecido por quilômetros ao redor. Tivemos sorte. Ele colocou uma almôndega em cada um dos nossos pratos e ergueu para um brinde. Bom apetite, disse ele alegremente. Observei cada um deles cravar os dentes na carne com o suco escorrendo pelo queixo. Sid gemeu de prazer. Isso é ótimo, pai. Você vai comer o seu? Meu irmão apontou para o meu prato. Eu não estava mais com fome. Balancei a cabeça e disse que precisava me deitar porque meu pé estava doendo. Sid deu de ombros e se inclinou sobre a mesa para pegar a almôndega do meu prato. Saí da cozinha lentamente, apoiando-me nas muletas. Subindo as escadas com dificuldade, ouvi vozes sussurradas vindos de baixo. Não consegui entender direito, mas juro que a única palavra que ouvi com certeza, e tenho 100% de certeza de que ouvi direito, foi suspeito. Será que ainda estou ficando maluca? Me ajudem. Vou ter que passar as próximas semanas de cama e estou me sentindo paranoica o tempo todo. Tem alguma coisa que eu deva fazer por precaução? História número 1 contada. Me comentem aí o que vocês acharam. Próxima história. As regras de Ravencrest. Acho que é assim que se pronuncia. Eu moro em uma cidadezinha meio afastada do mundo. Desde que me entendo por gente, vivo em um lugar chamado Ravencrest. É um lugar bem isolado, cercado por florestas densas e uma neblina constante. Dizem que Ravencrest tem uma atmosfera pesada, e é o que muitas pessoas acham. Eu até concordo. Depois de 16 anos morando nessa cidade, posso dizer que ela nunca foi normal. Por aqui temos algumas regras. Regra número 1. Não saia à noite. Regra número 2. Quando o sol começar a se pôr, tranque sua casa e feche as janelas e cortinas. Número 3. Não atenda a porta, não responda e ignore qualquer barulho do lado de fora da casa. Número 4. Ignore qualquer visitante que chegar na cidade. 5. Nunca quebre nenhuma regra. Aqui sempre aparece algum visitante que, por incrível que pareça, não passa uma noite e já vai embora. Deve ser por causa da nossa hospitalidade calorosa. O telefone da minha casa começa a tocar, lembrando que eu estou sozinha. Vou até ele. Alô? Aí, beleza, seguiu o silêncio do outro lado da linha. Oi, filha, não vou conseguir chegar antes de escurecer. Vou ficar na casa da sua tia. Tranque as portas e vá para a cama. Sempre achei essas regras uma maluquice. Nunca aconteceu nada de anormal para tanto medo assim. Mesmo assim, eu faço o que a minha mãe pediu. Tranco as portas, fecho as janelas e vou para a cama. No dia seguinte, minha mãe ainda não havia voltado. Pensei na possibilidade de ela já ter ido direto para o trabalho. Com isso, sigo meu caminho para a escola. Outro lugar estranho dessa cidade, cheio de pessoas estranhas. No caminho, alguém se aproxima de mim. Era uma moça com uma criança de uns 7 anos. Elas não eram daqui, então eu tinha que ignorá-las. Moça, por favor, não me ignore. Eu estou perdida. Meu carro quebrou e só consigo um guincho para amanhã. Preciso de um lugar para ficar, disse ela, desesperada. Vendo que elas estavam mais afastadas, eu respondi: Olha, eu não deveria estar conversando com você, não é permitido. A mulher respondeu de volta: Por favor, só uma noite, eu não sei o que fazer. Fiquei receosa, mas acabei cedendo. Minha mãe, na maioria das vezes, ficava na casa da minha tia mesmo? Respondi: Tá bom, uma noite. Quando começar a escurecer, você entra. Mas assim que o sol aparecer na janela, você sai e finge que nunca nos vimos. Continuei meu caminho para a escola, deixando as duas para trás. Já estava começando a escurecer quando escutei alguém batendo de leve na porta. Ao abrir, era a mesma mulher da manhã. Pedi para ela entrar e a levei até um quarto vazio que era da minha mãe. Nesse momento, o telefone começou a tocar.
Eram as mesmas instruções da minha mãe do outro lado da linha. Tranque as portas, as janelas, feche as cortinas. Então a mulher me perguntou: por que vocês têm que estar em casa assim que o sol se põe? Eu então respondi: ninguém sabe, mas não quebramos as regras. Respondi quieta, me arrumando para dormir. Aliás, meu nome é Alisson e a minha filha se chama Ágata. E eu respondi: meu nome é Lila. Prazer, Lila. Muito obrigada por deixar eu ficar. As pessoas daqui não parecem muito boas para receber visitas. Antes que ela continuasse, eu a interrompi. Sim, agora é melhor a gente dormir e por nenhuma hipótese saia do quarto. Ela ficou um pouco assustada, mas me obedeceu. Antes de subir, o telefone tocou novamente, o que era estranho. Telefonemas nesse horário não eram comuns. Alô? Você não devia ter feito isso. Disse uma voz grossa com a respiração pesada. Com quem eu falo? Você vai se arrepender disso. Quebrou uma das regras e isso terá consequências. Um chiado tomou a linha. A ligação foi encerrada. Assustada, subi para o meu quarto e tentei dormir. Acordei de madrugada com barulhos vindo da parte de baixo da casa. Desci com um taco de beisebol nas mãos e me deparei com Alisson quase abrindo a porta. O que você está fazendo? Perguntei desesperada. Ela me olhou assustada. Eu escutei alguém batendo na porta. A mulher lá fora disse que era sua mãe. Eu disse para você ficar no quarto. A minha mãe não está aqui. Nesse momento, ouvimos a voz do lado de fora. Filha, meu amor, consegui uma carona e vim embora. Abre, por favor, estou com frio. Estranhei, olhei pelo olho mágico e vi minha mãe lá fora, aparentemente desesperada. Abri a porta. Mãe, por que você não avisou que vinha? Tentei ligar, mas você não atendia, respondeu ela com aquela voz acolhedora. Vou preparar alguma coisa para comer, vocês querem? Ela foi para a cozinha, eu fiquei na sala atordoada tentando entender toda a situação. De repente, algo começou a bater na janela. Tentei ignorar, como diziam as regras. Então o telefone tocou. Filha, ainda bem que você atendeu. Tive um mau pressentimento. Que bom que está bem. Amanhã cedo estarei de folga e vou para casa passar o dia com você. O silêncio tomou conta da sala. Meus olhos se arregalaram. Se minha mãe estava no telefone, quem estava na cozinha? A energia caiu. Um grito ecoou vindo da cozinha. Desesperada, corri e me escondi atrás do sofá. Eu não podia sair da casa. Se aquela não era minha mãe, o que era? Controlando a respiração, escutei passos vindo para a sala. Filha, meu amor, onde você está? Fiz um lanchinho para você. A voz começou a se distorcer, misturando a voz da minha mãe com a voz que eu tinha ouvido no telefone. Tomei coragem e olhei pela fresta do sofá. A criatura voltava à sua forma real. Tinha braços longos, com um sorriso medonho, com dentes tortos e sangue entre eles. Seus olhos eram negros e fundos, como buracos vazios. As pernas lembravam as de uma aranha, e as suas mãos tinham garras capazes de me cortar em um segundo. Coberta de sangue, ela andava cambaleando enquanto lambia a mão, onde havia mais restos de carne. Eu tremia tanto que mal conseguia me mover. De repente, ela parou e virou na minha direção. Em um segundo, estava correndo para cima de mim. Com a adrenalina explodindo no corpo, eu corri para a cozinha. Ali, encontrei a Alisson com a cabeça deitada e o tronco aberto. Da filha dela, restavam apenas pedaços de roupa. Sem escolha, abri a porta e corri para fora. Mas a criatura continuava me perseguindo. Então percebi que havia mais deles lá fora. Estavam por toda parte, prontas para atacar. Elas me cercaram, mas não atacaram. A criatura que fingia ser minha mãe se aproximou. Pobre garota tola. Se tivesse seguido as regras direitinho, nada disso teria acontecido. Ela continuou. O motivo de ninguém ver os visitantes é simples. Nós o comemos para não atacar vocês. É um acordo. Assim, vocês continuam vivos e com as suas vidas tranquilas. Nós não nos importamos de atacar vocês, mas se vocês deixam visitantes para nós, não precisamos enganar ninguém. Se não deixam, precisamos arranjar alguma coisa, não acha? Ela sorriu.
Então, poupamos a cidade, mas não poupamos quem nos impede de comer. Fez uma pausa. Espero que tenha aproveitado a sua vida medíocre. Ela virou de costas e as outras criaturas avançaram sobre mim. Morderam minha pele, quebraram meus ossos e, sem estarem satisfeitas, me despedaçaram. O restante da noite passou. Os vizinhos ignoraram os gritos. Depois que a mãe de Lila relatou o desaparecimento da filha e encontraram sangue e restos de roupas dentro de casa, todos já sabiam o que tinha acontecido. Mas nada mudou. Apenas um breve aviso foi repetido. Nunca se deve quebrar as 5 regras. Próxima e última história. O presente que deslizou. Nem todo presente chega com boas intenções. Olá, quero contar algo que aconteceu comigo em 2018. Algo simples à primeira vista, mas que nunca mais saiu da minha memória. A minha família se mudou para uma nova casa em uma rua tranquila, perto de um casal de idosos que havia se aproximado da minha mãe havia pouco tempo. Eles pareciam gentis. Às vezes íamos almoçar na casa deles. Um dia, enquanto eu tomava banho, minha mãe entrou no quarto com um embrulho nas mãos. Era um grande pelúcia do personagem Topo Gigio, vestido com pijama azul claro, cheia de luas amarelas e um gorro de dormir. A senhora da frente mandou para você, disse minha mãe sorrindo. Eu sempre amei pelúcias. Aquele se tornou meu favorito, até o dia que deixou de ser. Certa tarde, voltei da escola e fui tomar banho. A casa era pequena, qualquer barulho ecoava. Enquanto a água caía, ouvi um som repetitivo vindo do quarto da minha mãe. Minhas irmãs não estavam em casa e minha mãe me esperava na cozinha. Quando eu saí do banheiro, eu dei os poucos passos até o corredor, virei o rosto para o quarto dela e vi o pelúcia encostado na parede, deslizando lentamente para baixo entre as paredes e a cama. De costas, eu sempre o deixava sobre um monte de roupas. Ele não tinha motivo algum para estar ali, muito menos se mover. Tentei me convencer de que era imaginação. Desci e contei à minha mãe. Ela disse que havia arrumado as camas mais cedo, mas não tinha mexido no brinquedo. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Para estar naquela posição, ele precisou mudar de lugar. E eu o tinha visto escorregar como se algo invisível o empurrasse. No dia seguinte, eu pedi que minha mãe o jogasse fora. Eu já não me sentia bem com ele. Ela achou exagero, mas ao ver o meu medo, ela concordou. Recolheram todos os meus pelúcias e bonecas. Não foi o que eu pedi, mas senti alívio. Só que o pior estava por vir. Minha mãe não teve coragem de jogar o brinquedo fora. Apenas o amarrou dentro de um saco preto e o deixou no quarto de serviço, atrás de uma porta fina de alumínio que ficava depois do meu quarto. Sempre que eu passava por ali, sentia um peso estranho no ar, como se algo estivesse esperando. No dia da mudança, minha irmã e eu desmontávamos a cama. A noite se aproximava rápido. O vento começava a soprar forte. Quando ela desceu para buscar uma ferramenta, o barulho do vento aumentou de repente. A porta de área de serviço começou a vibrar. Então, eu vi. A porta de alumínio se curvou para dentro, como se algo a empurrasse com força do outro lado. Um volume escuro pressionava o plástico. Ouvi batidas secas. Não era o vento. Eu segurava a cabeceira da cama, mas minhas mãos tremiam. Fechei os olhos e gritei. Minha irmã subiu correndo e me encontrou chorando. Só depois eu contei o que tinha visto. Foi então que a minha mãe pediu desculpas. Ela confessou que nunca tinha jogado a pelúcia fora, disse que não teve coragem, que os vizinhos poderiam vê-lo no lixo. Fiquei magoada, não só pela mentira, mas porque algo precisou acontecer para que ela admitisse a verdade. Naquela mesma noite, o brinquedo foi descartado de vez. Minha mãe nunca mais falou com a senhora da frente. Pouco tempo depois, nos mudamos para outro estado. Os anos passaram, cresci, mas até hoje eu não aceito brinquedos usados sem saber de onde vieram. Algum tempo depois, encontrei na internet a foto de uma pelúcia quase idêntica. Quase.
O meu tinha luas amarelas a mais no pijama. E o tecido era mais liso, diferente, único. E às vezes, quando eu lembro daquela tarde silenciosa, ainda consigo ver a cena com clareza. O brinquedo deslizando devagar pela parede, como se não quisesse ir embora. Alguns presentes não são apenas objetos. Outros parecem esperar o momento certo para mostrar que nunca foram apenas isso. Bom, essas foram as histórias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. São creepypastas, né? E umas aqui bem aterrorizantes. Eu adoro. Espero que vocês gostem também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijão e tchauzinho.